A ciência material teve o seu caminho ao longo do tempo, crescendo aos poucos e hoje se tornando o pilar da sociedade e sendo essencial para a vida humana. Assim como a ciência material teve sua jornada e seus altos e baixos, também a ciência espiritual está percorrendo sua jornada e crescendo aos poucos. Então, olha que interessante. Então, eu fiz um paralelo aqui sobre o que é ciência espiritual e ciência material, né? Então, a ciência material, assim como ela teve o seu caminho ao longo do tempo, como eu estava falando, assim como a ciência material na Idade Média, por exemplo, ela não era uma coisa discutida abertamente, era uma coisa até proibida, na verdade, e por ser proibida, você não podia se falar sobre aquilo, né? Então, tem várias histórias daquela época da Idade Média de magos, de alquimistas ou de bruxaria, de coisas que, na verdade, eles mexiam com a ciência, né? Com a química em si, com coisas... faziam experimentos que na verdade eram considerados bruxarias ou até coisas fora do normal, que na verdade para eles era fora do normal, né? A ciência da química, de você mexer em coisas, assim, criar coisas novas, diferentes, né? Então, de alguma forma, assim, era alguma coisa que não era comum. E então a ciência material naquela época era proibida, porque tudo que era verdade era só o que a igreja falava. Assim como essa ciência material teve o seu começo, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos começou a ser discutido, ter grupos fechados, começou o seu caminhar aos poucos, e hoje se tornou, igual eu falei, o pilar da sociedade. Hoje a gente não vive sem essa ciência material que nos proporciona tantas coisas, né? Confortos, tecnologias, facilidades, o quanto que isso facilitou a nossa vida muito, né? A gente só é o que é hoje por causa realmente dessa tecnologia, dessa ciência material. Você só está vendo esse vídeo por causa da ciência material, por causa de pessoas, pesquisadores que pesquisaram, criaram coisas, inventaram coisas, né, para facilitar a nossa vida. Então, como eu falo aqui, assim como essa ciência material teve o seu caminho, os seus altos e baixos, né, assim também essa ciência espiritual está percorrendo essa jornada e crescendo aos poucos. Então, essa ciência espiritual, que é um conhecimento sobre como a vida e o universo funciona, só que de uma forma espiritual, aos poucos ela está começando também a caminhar, né, até a sua jornada, até o seu caminho, assim como a ciência material. Então, assim, hoje é muito falado sobre coisas da espiritualidade, né? Mas ainda é muito pouco comparado com a ciência material, por exemplo. Tudo que a gente sabe da ciência material e tudo que ainda é para a gente saber sobre a ciência espiritual, sobre os conhecimentos sobre como a vida funciona. Então, aos poucos, essa ciência espiritual está nascendo, está caminhando, né? E o conhecimento sobre a espiritualidade sempre existiu em todas as religiões de todos os tempos, mas a espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, etc., começou a surgir há poucos anos atrás. Então, como eu falei aqui, a espiritualidade sempre existiu. Então, não que a espiritualidade seja uma coisa nova, né, inovadora, ou seja, sabe, uma coisa que agora a humanidade está descobrindo isso. Não, a espiritualidade sempre existiu, igual eu falei. A gente vê as tradições, as religiões, as culturas antigas de 3.000, 5.000, 6.000 anos atrás, né, de várias culturas que deixaram seus vestígios das religiões, escrituras, e sempre falou dessa espiritualidade. Então, a espiritualidade não é algo novo, sempre existiu, em todas as religiões, em todos os tempos, igual eu falei aqui. Mas a espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, enfim, começou a surgir há poucos anos atrás. Então, assim, uma espiritualidade sem necessariamente ter uma instituição, sabe? Sem que a Igreja Católica seja a dona dessa verdade, sem que uma outra religião seja a verdade, sem que uma outra religião seja a verdade, enfim. Há poucos anos atrás começaram a surgir essa espiritualidade onde não existe dogmas, onde não existe instituição, onde essa espiritualidade ela não vem com regras, ela não vem com uma marca, sabe assim, você vai ser dessa religião aqui, você vai pensar dessa forma, você vai agir dessa forma. Se a gente olhar para trás na história da humanidade, a gente vai ver várias culturas, várias religiões, né? E como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu no vídeo anterior sobre qual o sentido da vida, sobre a verdade única e infinita da vida, né? Eu falei que todas as religiões, elas querem dizer a mesma coisa. Todas as religiões, elas falam a mesma coisa, só que de formas diferentes, para tempos diferentes, para povos diferentes, né? E elas querem dizer a mesma coisa,
Enfim, eu não vou me alongar sobre isso, porque no vídeo anterior eu falo melhor sobre isso, mas todas as religiões querem dizer a mesma coisa, todas as filosofias querem dizer a mesma coisa, todas elas levam para o mesmo lugar, sabe assim, para o mesmo conhecimento de uma verdade única. Então todas as religiões que tiveram no passado, elas têm, se você perceber, elas têm um formato, né? Elas têm uma instituição que faz parte, elas têm dogmas, elas têm ensinamentos, elas têm regras, têm formas de pensar, de agir, né? E então isso sempre existiu. Mas uma espiritualidade sem religião, uma espiritualidade sem dogma, sem instituições, sem mestres, ou sem, sabe assim, sem alguma coisa que parece que veio de pronto, assim, né? Ela começou a surgir há poucos anos atrás, igual eu falo aqui. Então o que é ciência espiritual? É espiritualidade sem religião, sem instituições, sem dogmas, sem gurus e mestres. É um conhecimento livre que estuda o ser humano, a vida e o universo pelo lado espiritual. Então, diferente da ciência material, né, a ciência material, como eu falei no começo desse vídeo, ele estuda as partes da matéria. Né? Então é bem simples, a ciência material estuda as coisas da matéria, as coisas que a gente consegue ver, as coisas físicas. E a ciência espiritual estuda mais a parte invisível, de como a vida funciona. Né? Ela é uma coisa que você questiona, que você estuda, que você não precisa pertencer a um grupo, você não precisa seguir uma linha só de pensamento, você pode ter a mente aberta e pensar em várias coisas, fazer experimentos, exatamente igual a ciência moderna que a gente vê hoje. A ciência que a gente vê hoje moderna, ela não é grupos fechados, que tem um pensamento fechado em uma coisa só e causa briga com outros cientistas. Sabe assim, é claro que em todo meio existem as concorrências, existem, né, um querendo ser melhor que o outro. Isso é claro que na ciência moderna também existe. Mas se você perceber, é muito diferente da religião, no sentido de todos os cientistas do mundo inteiro estão interligados. Se existe uma descoberta do outro lado do mundo, outro cientista também vai pesquisar, vai descobrir. E se ele vê que o cara está certo, que o outro cientista está certo, ele parabeniza e ganha até prêmios, um prêmio Nobel, sabe? Assim, comemora isso, sabe? E também eles têm o pensamento de, cara, isso não é a verdade última. Os cientistas modernos, eles têm esse pensamento, cara, a gente está estudando aqui, né, sobre a verdade da vida e do universo, mas a gente sabe que a gente não sabe de tudo. A gente está pesquisando aqui, a gente vai fazer experimentos para ver se é verdade mesmo ou não. E a gente está aberto à pesquisa, o conhecimento nunca para, né, do cientista. E é uma coisa que você não vê na religião, né, nas religiões antigas, religiões que a gente vê por aí. Não há avanço, não há busca por conhecimentos para expandir tua consciência, para saber mais coisas. Né? Não há isso. Há só dogmas, que são regras impostas ali pelo grupo, pelo mestre, que você tem que seguir aquilo ali, firme e forte, sem desobedecer, sem questionar se aquilo é verdade ou não, se aquilo faz sentido ou não. Então, por muito tempo, essas religiões que a gente vê hoje em dia que existem, elas são e ainda fazem muita diferença para a sociedade. Né? Só que agora, igual eu falei, está começando a surgir um novo conhecimento espiritual. E esse conhecimento, como eu falo aqui, é um conhecimento livre, que estuda o ser humano e a vida e o universo pelo lado espiritual. Esse novo conhecimento, esses novos grupos, escritores, eles estão dispostos a conversar, a dialogar sobre coisas espirituais, a ter experimentos, né, a fazer experiências, sabe, questionar. E a própria ciência material e cientistas admitem que eles estudam como as coisas do universo funcionam e não por que as coisas funcionam. Aí é aí que a ciência espiritual entra, no estudo do porquê a vida e o universo funcionam, né, do porquê a vida e o universo existe. Então isso é uma coisa muito interessante de você parar para pensar, né, porque os próprios cientistas, eles falam que eles estudam o como. Por isso que eu coloquei em letra maiúscula ali o como as coisas do universo funcionam. E a ciência espiritual estuda o porquê as coisas funcionam. Olha que interessante. Os próprios cientistas, eu já vi em vários lugares, os próprios cientistas falam que eles estudam o como as coisas funcionam no universo. Sabe assim, como as partículas funcionam, como a matéria funciona, sabe assim? Eles admitem isso, eles admitem que eles estudam o Big Bang, por exemplo, né, como começou o universo. Só que eles também não sabem o que aconteceu antes do Big Bang. Eles não sabem qual foi o motivo do porquê aquilo passou a existir, do porquê houve aquela explosão. Né? Eles admitem isso, eles admitem que, cara, a gente não sabe isso, mas a gente tenta estudar como as coisas funcionam, sabe assim?
E aí que a ciência espiritual entra, no porquê, né, aqui, ó, no porquê que a vida funciona, né, no porquê que a vida e o universo existe. A ciência espiritual ela vai mais além, ela vai no invisível ali onde a ciência material, por exemplo, não consegue chegar. Que é no porquê, as causas, os motivos do porquê algo passa a existir, os motivos do porquê a gente está aqui, do porquê que a gente vive, qual o motivo, qual o significado de tudo isso. E quanto mais você estuda o porquê as coisas funcionam, o porquê as coisas existem, você começa a evoluir não materialmente, mas espiritualmente. Né? Você começa a expandir a sua consciência, aumentar cada vez mais a sua consciência e enxergar mais longe e ver o porquê as coisas funcionam. E as duas ciências, elas se juntam, assim, elas se conversam, sabe assim? Não é uma coisa separada uma da outra. Não é que existe uma que é melhor que a outra. Não, as duas se complementam, porque as duas devem existir na humanidade. Porque uma, a ciência material, ajuda no avanço material da gente, a gente ter o conforto, tecnologia, facilidades, né? E desenvolver como sociedade, civilização. E a ciência espiritual ajuda a gente a desenvolver as emoções, o pensamento, né, a alma espiritual, consciência, para a gente ser pessoas melhores, né, e entender o porquê que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui.